A paz do Senhor, povo de Deus, vindo um culto abençoado da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Shekinah, aqui no Camorim Pequeno, cidade de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Culto abençoado com o nosso pastor Eovaldo, pastora Raimunda. Estou feliz, meus amados irmãos de todo o Brasil. Neste dia 20 de maio, estou completando 55 anos de idade. Neste ano de 2024, sou o presbítero Silas Schneider, ungido, consagrado por Deus, desde o ventre da minha mamãezinha, que não está mais nesse mundo, Deus assim o levou, no ano de 2009. Amém, meus amados irmãos? Fui consagrado a Deus, no dia 13, a presbítero, ungido pelo pastor Robson, no ministério Moriá, estou maravilhado com nosso Deus. Que Deus o abençoe vocês, meus amados irmãos. Orem por mim, estou orando por vocês, Eu tive um acidente muito grande, essa parte aqui, ó, se vocês olharem, Eu caí de uma escada, meus irmãos, não era para estar nesse mundo, E eu tô conseguindo recuperar, assim, recuperar o esquecimento, Deus está fazendo lembrar de muitas coisas que ficaram para trás, as coisas que o inimigo é assim, o adversário da nossa alma, ele tenta penotizar a nossa mente, mas o diabo está derrotado em nome de Jesus. Ele pode até passar por cima da cabeça, da gente, mas fazer ninho não, meus irmãos. O adversário da nossa alma, ele faz de tudo para provocar acidente na nossa vida, Eu caí de uma escada, ele faz de tudo para a gente cair, bater a cabeça, ter a perca da memória, Deus me curou de Covid, A Covid tentou me atingir, mas bateu em retirada em nome de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu tenho esse lado aqui um pouco dormente, mas eu tenho um Deus que está comigo. Eu estou fazendo a obra de Deus, estou orando pela madrugada, às 5 horas da madrugada. Não esqueça de orar pelo Brasil, pelo presidente José Inácio Lula da Silva. Eu confesso que eu não votei para Bolsonaro e nem Lula, Eu não votei, Eu não votei devido que eu estava no outro estado, no estado de São Paulo, agora estou no estado do Rio de Janeiro. Eu tive que justificar meu voto, que o meu voto é aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Angra dos Reis. E faço aniversário dia 20, meus irmãos? Dia 20 de maio. E eu faço aniversário dia 20 de maio, amém? Faço aniversário dia 20 de maio. E esse dia eu me considero que eu considero esse dia que dia 20 de maio como dia do pintor, porque eu desde pequeno sempre fui pintor de automóvel. Eu comecei com 16 anos na minha carreira de pintor de automóvel.
Eu, quando era pequeno, meus irmãos, eu ia para a oficina e eu colocava as crianças para orar comigo, né? Deus batizava com o Espírito Santo ali, as criancinhas, né? Na oficina. As crianças começaram a trabalhar de pintor, né? Alguns começaram a se evoluir a pintor. Hoje eu tenho um filho na fé que é o pastor Ronaldo, né? Da Assembleia de Deus, filho do pastor Reginaldo, irmão Reginaldo Ananias de Lima, Reginaldo Ananias de Lima, né? Irmão Reginaldo Ananias de Lima é o pai do Ronaldo, do irmão Ronaldo, né? E o Reginaldo Ananias de Lima, Reginaldo Ananias de Lima, era conhecido como, era conhecido na época, né? Como morava em Miracatu, no interior de São Paulo, como Regis. Ele era conhecido, o nome dele era Regis, né? Conhecido por todos ali no interior de São Paulo. Com 16 anos comecei a trabalhar de pintor. Com 7 anos, né, meus irmãos, eu já nasci agarrado na barra da saia da minha mãe, porque minha mãe era zeladora da igreja ali no interior de São Paulo, na igreja presbiteriana, né? Eu ajudava a zelar, cuidar da casa de Deus. Com 16 anos, eu já era auxiliar de pintor, né, de automóvel. Trabalhei com várias tintas, né, de pintura, acrílico, metálico, sintético, né? Naquele tempo a gente usava muita tinta, aquele tempo era esmalte sintético, né? A tinta Wanda, né, que, os, que o Regis usava muito, né? Era tinta Wanda, eu me lembro até hoje, né? Ele batia nas costas do freguês e falava, aqui tem Wanda, né? E era o nome da tinta, né, meus irmãos? Que era o esmalte sintético. Trabalhei com tinta acrílico, metálico, né? Tem o Pelezinho ali, que Deus que continue dando saúde, ele já está bem, eu creio que já passa dos 70 anos, né, meus irmãos? Idade avançada, ali foi um dos patrões, foi uma das pessoas que me ensinou a me evoluir na pintura, né? Ele sempre falava assim, ó, você tem que usar o leque de 4 dedos para cruzar as mãos de tinta, né? E era o acrílico, o metálico, né? Acrílico, metálico, a gente cruzava para não ficar mancha nas peças, né? Principalmente no capuz, né? Nos automóveis. E a gente dava aquelas mãos cruzadas, né? De tinta, né? Ele falava, sempre falou para mim, ó, leque de 4 dedos, né? Para fazer uma pintura perfeita, né? Deus abençoe foi uns patrões, foi uma das pessoas que eu aprendi, né? O Pelezinho era conhecido como Pelé, né? Pelezinho em Miracatu. Tem outro Pelé de Juquiá também, que eu trabalhei com ele na oficina de Juquiá, o Pelé, né? Não sei se ele está vivo ainda. Eu sei que esses dias eu vi, no ano de 2023 agora, eu vi o Pelé lá em Miracatu, né? Não sei o nome dele direito, né? Mas o patrão mesmo meu, que era conhecido como Regis, né? O apelido dele era Regis, o Pelé é o apelido dele, né? Eu trabalhei com. O delegado morreu na tinta, né? Tinha um que era o delegado também. Ele era mineiro lá de Minas, né? Eu aprendi também com ele, trabalhar na pintura da oficina do Regis, trabalhar o delegado, finado delegado, né? Que o médico uma vez mandou. Ele era tão viciado na bebida que o médico, quando mandou ele parar de beber, ele parou muito rápido de beber, que ele caía tremendo no chão, assim, né? Mas era um pintor profissional, finado delegado. Eu me lembro de muitas pessoas boas, né? Eu conheci muitas pessoas que trabalhavam na oficina, era só gente doido mesmo. Ali em Miracatu, o finado, não sei se o Garrafão está vivo, naquele tempo tinha o Tititi, né? O Garrafão. Acho que o Maurici ainda está vivo ainda, ele congrega, não sei se é na igreja quadrangular, na igreja do pastor Dr. João ali, na igreja quadrangular de Miracatu, né? Naquele tempo tinha muita gente boa, o Geraldão, né? Que uma vez ele caiu do trem ali na cidade de Miracatu também. Eu me recordo de muitas pessoas boas, né? Pessoas bacanas, Deus abençoe aí o Lela, né? A oficina do Lela,
né? Um abraço aí pro pessoal da oficina do Lela aí da cidade de Miracatu. O Ney, né? Que o Ney, não sei se ele caiu na bebida também, não sei se ele está liberto da bebida, né? Mas o Ney, trabalhei com o Ney, que era irmão do Regis, né? Não sei se ele está vivo ainda. Que Deus abençoe, que aonde estiver ouvindo esse áudio, né? Esse vídeo, que Deus abençoe vocês, que vocês me deram muito apoio, né? Na minha vida, a minha carreira é muito longa, né? Não, assim, a minha história é muito linda, né? Eu trabalhei, aí eu estava trabalhando na oficina do Regis, aí apareceu o Mário Taró Rishihashi, né? Que era o filho do antigo Taró, que o Taró Rishihashi mesmo, o antigo Taró, ele é morto, né? Eu cheguei a conhecer o Taró Rishihashi, ele é um japonês, né? Ali da cidade de Tariri. É, a esposa dele eu cheguei a conhecer também, assim, assim, foi um momento rápido, né, que eu conheci o Taró Rishihashi, né? Conheci os filhos do Taró, o Mário, o Elinho, né? O Elinho foi um dos que era o meu. Ele foi um dos. Foi o meu padrinho de casamento ali, né? Quando eu era casado, né? Depois fui traído, né? Mas isso é coisa que acontece na vida da gente. A gente tem que estar preparado para todos os momentos, né, meus irmãos? Momento bom, momento ruim, né? Não é porque a pessoa recebeu uma traição da esposa ou vice-versa, né? A pessoa vai se vingar com os próprios braços, né? Aprendi que a gente tem que ser manso e humilde de coração, né? Deus era humilde, a gente vence. A nossa vitória, né, está na nossa humildade, na nossa simplicidade, porque sempre Deus tem o melhor. Eu creio que sempre o melhor está por vir para aqueles que têm a fé viva em Deus, né? E sabemos que é uma batalha na vida do casal, né? Quem é casado tem que estar sempre orando juntinho ali, porque o adversário não brinca, né, meus irmãos? O adversário da nossa alma, ele trabalha 24 horas por dia e faz hora extra, né? Então, eu tenho uma experiência, né? Eu tenho ensinamento assim para ensinar os jovens, né, a se evoluir na presença de Deus, né? Eu quero dizer, eu tenho uma palavra para o jovem. Jovens, sois fortes porque já venceste o maligno, né? Maior que está em vós do que aqueles que estão lá no mundo, maior que está em vós do que aqueles que estão lá no mundo do pecado, fazendo a vontade de Satanás. Maior que está em você, jovem, que prega a palavra de Deus. Eu fico feliz de ver um jovem pregando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo. Amém? Hoje, pela misericórdia de Deus, sou presbítero, né? Eu já fui muito tempo cooperador na igreja Deus é Amor. Comecei ali em Miracatu. Em 1999 eu era ainda da Assembleia de Deus. Desde 1985, né? Eu fui da Assembleia de Deus. Tive um momento ali que eu congreguei ali, uma passagem ali na igreja Assembleia de Deus no ano de 1985. Eu fui batizado nas águas, né, ali na Assembleia de Deus, ali na Assembleia de Deus, no Ministério de Missão da Central dos Santos, né, ali localizado ali na cidade de Miracatu. Conheci vários homens de Deus ali, né, o pastor eu cheguei a conhecer naquele tempo o pastor Serafim, vários pastores, vários homens de Deus ali que passaram ali. Ainda o pastor Ronaldo, eu cheguei a conhecer o filho do Regis, né? Que eu consegui ganhar aquela alma para Jesus, né? Eu creio que essa luta que eu tenho passado, muitas batalhas, né? Porque muitas lutas, muita fúria, né? Do adversário contra a minha vida, né? Que eu tenho enfrentado. Porque eu tenho filhos na fé, tenho ganhado família espírita para Jesus, né? Um testemunho de um homem, de uma pessoa, um sargento aposentado, né, que ganhei para Jesus. O testemunho dele por cima é 40 minutos. E ele e a esposa dele aceitaram Jesus.
chegaram a pastorear uma igreja, tomar conta de uma igreja, da obra de Deus, né? Os filhos desse irmão, desse sargento aposentado ali no interior de São Paulo, né, na cidade de Itariri, num bairro chamado Rio do Azeite, o nome dele era Valdir, a esposa dele era Selma, aceitaram Jesus, né? Fui, evangelizei, me lembro que Deus, que ele botava muitos crentes para correr, mas com o meu jeito simples de ser, cada um Deus usa de uma maneira, na minha simplicidade, do jeito que Deus me ensinou, meus irmãos. Eu não copio ninguém. A Bíblia diz que nós temos que ser manso e humilde de coração. A gente não podemos copiar ninguém. Eu me lembro do pastor Antônio Carlos, que passou ali na cidade de Miracatu, tinha um braço mecânico, era da igreja de Cubatão, né? Ali da Baixada Santista, né? E tinha irmão que queria até imitar o pastor Antônio Carlos, que tinha um bracinho mecânico, mas quando ele pregava, meus irmãos, ali na Assembleia de Deus de Miracatu, o poder de Deus caía. Eu me lembro, meus irmãos, que há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 20 anos atrás, o povo de Deus era mais cheio do poder de Deus, o povo era mais humilde, o povo deixava os problemas de lado e ia para a casa de Deus para adorar a Deus mesmo, né? E hoje em dia, muito, como diz o saudoso finado missionário Davi Miranda, que partiu, que Deus assim o levou, né? Ele sempre costumava dizer que muitos vão para a casa de Deus, e é verdade, muitos vão para a casa de Deus, de vez de prestar um culto de adoração a Deus, vão para assistir um culto, né? Assistir o pregador, né? Hoje em dia está assim, muitos de vez de prestar, foi o que ele falou, está acontecendo no dia de hoje, muito de vez de adorar a Deus, né? De vez de adorar a Deus, não, vão para assistir um culto, né? Olhar o palavreado do pastor, né? As palavras, né? Reparar as palavras, né? Se prega bem, se tem um estudo profundo em teologia, bacharel de teologia. Hoje em dia as pessoas, né? Muitos crentes estão preocupados dessa forma, né? Se tem uma boa linguagem, se fala bem. Não, meus irmãos. Deus usa as coisas humildes, as pessoas humildes. Eu aprendi assim, né? Ali mesmo onde morei, em Miracatu, né? Uma mulher cega, ela foi curada, né? Ela andava apoiada com 2 filhos dela, né? Na rua, e ela foi curada. Orei por ela, né? Não precisa estar divulgando na mídia, falando que Deus faz isso, faz aquilo. Ali também no barracão, ali no Moraes também, eu andei por aquele lado ali fazendo a obra de Deus, ali na cidade de Miracatu. No barracão eu me lembro do Marco Donizete, que era muito amigo meu, era o cooperador Luiz, né, que hoje é presbítero, né, pastor ali da Deus e Amor ali, presbítero ali da Deus e Amor, homem de Deus, que tem sido coluna ali naquela igreja, que tem passado, tem sido dirigente umas 8 vezes, e eu calculo umas 8 vezes ali na igreja pentecostal Deus e Amor, ali na cidade de Miracatu, sempre me apoiou, meus irmãos. Quantas vezes ele marcava para mim e falava, irmão Silas, ó, tal hora nós vamos lá para o barracão do Moraes, né? E eu já estava com um terno, né, no meu braço já para ir para pregar, ó, fazer a obra de Deus com aquele homem de Deus. Deus que dê muita saúde ao pastor Luiz. O Marco do Donizete, quando eu estava com muita febre, que eu tive meu lado esquerdo mesmo, a clavícula foi desconjuntado. O Marco do Donizete estava queimando de febre, ele orou por mim e falando em línguas, e sumiu aquele áudio, meus irmãos. Ele falou em mistério com Deus, orou, fui curado. E eu tenho muito momento bom que eu me lembro que eu passei pela Igreja Pentecostal dos Amor. Eu me lembro que eu estava pregando no barracão ali, Deus fez uma mulher paralítica levantar da cadeira de roda ali, né? Hoje tá descansando com o Senhor, nosso Deus, né? Eu falei, meus irmãos, não coloque a mão nessa irmã, deixa, ela vai caminhar para a honra e a glória do nome de Jesus. Ali ela
levantou e foi caminhando, meus irmãos. Nunca cobrei de ministério nenhum, nunca fui de cobrar nada, já andei caminhada, já caminhei longe. Eu me lembro que eu andava do bairro, num bairro que eu morei ali, num bairro chamado Matsuda, eu andava de bicicleta, eu ia até o Biguazinho, a Vila São José ali no interior de São Paulo, em Miracatu, eu ia de bicicleta fazer a obra de Deus. Nunca, nunca se preocupei com dinheiro, meu irmão. Quando eu tinha dinheiro, eu ia. Quando não tinha, eu ia de bicicleta, a pé, né? Quantas vezes caminhei aqui do Camorim Pequeno ao balneário, né, meus irmãos? Na Igreja dos Amor ali, aqui em Angra dos Reis, né, meus irmãos? Mas quando eu morava em Miracatu, andava a pé, meus irmãos. Andava de bicicleta. Teve uma vez que Deus revelou, usou um vaso lá da Igreja dos Amor lá que Deus estava dando um livramento de morte, né? Eu via como zoom, 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 zoom. Eu via o demônio como em forma em forma de um monte de abelhas, né? Tava aquela voz raspenta assim, zoando no meu ouvido, zoando, falando, aquela voz zoando, zum, 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 vinha caminhando assim, e eu tive aquela visão, né, antes de ir para a igreja Deus e Amor ali na cidade de Miracatu, na Avenida da Saudade, número 780, né, onde ali congregam os irmãozinhos simples, mas cheios do Espírito Santo. Deus abençoe o pastor Luiz. Eu creio que o pastor Luiz ainda continua ali. Eu me lembro do pastor Naldo, né? Pastor Naldo, né? Que era o pastor ali também. Agora acho que está na direção o pastor presbítero Luiz, na cidade de Miracatu, na igreja pentecostal dos Amor. Né? E eu via, meus irmãos, o espírito da morte rondando assim. Eu via assim, chegando na cabeceira da minha cama, como que estivesse arrastando um caixão, né? Isso já faz muito tempo mesmo, no tempo que eu morava no interior de São Paulo, ele estava arrastando um caixão, só que aquele caixão estava com a tampa aberta, né? Só que o diabo fez do caixão, mas esqueceu de fazer a tampa, né? Do caixão. Deus não permitiu, meus irmãos, eu descer à sepultura, porque a mão de Deus tem me sustentado e vai continuar me sustentando. Porque o nosso Deus, ele não dorme, né? O guarda de Israel, ele não dorme. Se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela, como diz a palavra de Deus, né, meus irmãos? E ali estava aquele legião de demônios arrastando aquele caixão e apontava-se para mim, querendo me levar, né? Aí fui na igreja Deus é Amor. Aí eu me lembro quando a esposa do pastor Raimundo, lá da cidade de Mercatu, era viva, né? E Deus usou, ela falou assim, me diz o Espírito Santo de Deus, quando era viva, me diz o Espírito Santo de Deus, que aqui teu irmão, que Deus está dando livramento de morte. Aonde está esse irmão? Onde está esse irmão? Onde está esse irmão? Aí levantei a mão, era eu, meus irmãos. Nesse dia eu tinha ido, eu e meu irmão, né? Eu tinha ido para a igreja, e eu tinha ido para a igreja dos Amor, né? Eu tinha ido para a igreja Deus é Amor lá, e quando cheguei na igreja dos Amor, fui revelado. Quando na volta, meus irmãos, na volta Deus me deu um grande livramento, confirmou, né, o que aconteceu. Né? Eu quase fui engraxado quase que uma carreta passou por cima de mim. Eu só lembro, foi uma coisa muito rápida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra, né, meus irmãos? Aí eu estava assim, meus irmãos, se não me for da memória, em Salmo 34, né? É que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Aí eu me lembro, meus irmãos, que eu estava, depois do culto abençoado na igreja pentecostal dos Amor, saí assim,
Aí quando vim de bicicleta ali para até chegar a Matsuda, né? O bairro chamado Matsuda, né? Um lugar abençoado. Agora colocaram asfalto, né, meu irmão? Agora tá com asfalto lá. No tempo que eu morei era estrada de chão ali, era estrada de barro. E ali, é, aí quando eu tô chegando, quando eu tô vindo pela estrada de bicicleta, uma voz falou assim comigo, depois do culto, daquela revelação, né? Que Deus falou que estava me dando livramento de morte. E Deus já tinha mostrado o diabo, né, querendo, arrastando um caixão, fazia arrastava aquele caixão e apontava para mim, o diabo querendo me levar, né? Aí quando cheguei na igreja dos Amor, aí aí foi, Deus usou essa irmã, é uma irmã Maria, né? A irmã Maria era uma benção, né? Deus usou ela na revelação que estava dando livramento de morte. Quando foi na volta, meus irmãos, eu só senti o vento da morte que passou perto de mim assim. Aí o anjo, não, eu senti assim, eu tava andando assim, mas eu adorando a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, né, meus irmãos? Aí eu tô andando assim pela beira da estrada de bicicleta, meu jeito simples, né, meus irmãos? Trabalhei muito tempo de pintor de carro, mas até hoje tô esperando a providência divina, né, meus irmãos? Pintei carro para muitas pessoas, mas eu tava de bicicleta ali, andando de bicicleta pela estrada, né? De vez em quando ando a pé, de ônibus, né, meus irmãos? Até hoje, neste ano de hoje, né, dia 19, amanhã já no dia seguinte já é dia 20, né, meu irmão, que cai na segunda-feira, né, dia 20 aqui em Angra dos Reis, dia 20 é na segunda-feira, né. Aí eu tô andando de bicicleta assim, esse ano de 2024 Deus venha abençoar muita gente que estão esperando uma benção das mãos de Deus e o livramento, né, meus irmãos, da mão de Deus. Aí eu tô andando assim, esse ano 2024, esse mês de maio, que Deus venha dar muita vitória ao povo de Deus e até pessoas que não são crentes, pessoas católicas, né? Deus abençoa todos, o sol nasceu para todos, né? Aí eu tô andando assim na beira da estrada, assim, de repente uma voz falou: sai daí. Quando saí, meus irmãos, joguei a bicicleta pro canto, o carreta passou. Eu senti, passou. Foi-se embora, falei, vai-se embora em nome de Jesus, o espírito da morte, está reprimido em nome de Jesus. A carreta passou, meus irmãos, quase que eu fui engraxado pela carreta, quase que eu ia virar um pastel, meus irmãos, a carreta ia me bagaçar, ia me esbagaçar todo naquele asfalto. Chegando ali no Matsuda, ali em Miracatu, né? Eu não me lembro se passa Jaraçatiá, né? Que tem, eu creio que é um pouco, é um pouco antes de Pedro Barros, né? Antes de chegar no trevo que vai para Pedro Toledo, né? Matsuda é um pouco antes. Jaraçatiá fica por ali por perto. Eu me lembro ali muito bem. Eu me lembro que ali tinha um posto de guarda rodoviário ali, né, meus irmãos? Um bairro chamado Pacoval ali. Eu me lembro do irmão Calil, a paz do Senhor, irmão Calil, onde tiver ali, o irmão Calil, a família dele eu conheço, a família do irmão Calil, a irmã dele, a irmã Fátima, não conheço as irmãs dele lá, não me lembro direito as irmãs dele, do nosso irmão Calil, mas a irmã Fátima congregou ali no Ministério Madureira ali de Miracatu com o pastor José Fone, eu me lembro que teve uma passagem ali na igreja do pastor José Fone, e eu me lembro ali do posto de guarda ali, no Pacoval, né, meus irmãos? Meu testemunho é longo, né? E que Deus abençoe vocês, né, meus irmãos? Cada vez que for relatar um testemunho, eu vou contando pouco a pouco, né, meus irmãos? Deus abençoe o irmão Calil, que congregou ali na Sara Nosso Vale, né? Que era conhecido como pastor gaúcho ali no Matsuda, né? Era conhecido como pastor gaúcho da igreja Sara Nosso Vale ali na Matsuda, né? Eu não sei onde se encontra o nosso pastor,
eu mando a paz do Senhor Jesus para o pastor Gaúcho, né? Ali congregou ali, né? Que tinha uma igreja ali na Matsuda, onde morei ali. Tive um momento ali muito maravilhoso, muita prova de fogo, um momento difícil, né, meu irmão? Teve uma vez que a minha casa pegou fogo ali, por estar fazendo a obra de Deus. Eu estava pregando, eu ia pregar a palavra de Deus lá na Vila São José, quando estava congregando Deus é Amor ali. E 2006, congreguei até 2007, né, ali na Deus é Amor, né, de Miracatu, São Paulo, né? Estado no interior de São Paulo, próximo ali à cidade de Juquiá, né? Eu congreguei ali, foi no ano de 2000, 1999 para 2000 até 2008, 2007, meu irmão, perdão. 2007 eu vim de mudança para Angra dos Reis, né, que é o qual Deus revelou através de uma campanha de Daniel, da oração de Daniel, né, de 21 dias, oração e jejum ali na Casa Branca, não me lembro direito, ali um lugar chamado Musace ali, né? Não me lembro de muito tempo, né, meus irmãos? Entrando ali pela estrada ali pro Musace, né? Eu me lembro do casal Tita, irmão Tita, né, que hoje se encontra lá em Curitiba, morando em São José dos Pinhais, ele, a irmã Karina, né? Eu conheço muito assim, que eu tenho um pouco de esquecimento, né, meus irmãos? Eu conhecia muito pelo nome de irmão Tita, né? Mancarina, conheci o pai a mãe da afinada, né, que morreu, né, que era a mãe da irmã Karina, né, missionária Karina, né, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. São um excelente casal, sempre tive respeito, né? Tenho respeito com eles, muito carinho por eles, né, pela família deles, né? Respeitei e respeito, né? Tenho muita admiração por eles. Que Deus abençoe aquela família, né? A gente está orando por vocês. Eu creio que vocês estão orando por mim aí em São José dos Pinhais. Deus abençoe. E meus irmãos, então em 2007 vim para cá. Eu estou morando, né? Eu tenho feito a obra de Deus aqui em Angra dos Reis, né? Tenho visto a mão de Deus operar, né, meus irmãos? Tive uma passagem rápida no Ministério da Madureira, aqui no Camorim Pequeno, né? Agora estou congregando com o pastor ali, aqui na Shekinah, aqui no Assembleia de Deus de Shekinah, no Camorim Pequeno, aqui em Angra dos Reis, né, meu irmão? E faço aniversário dia 20 de maio, né? Dia 20 de maio agora, em 2024, né? Que cai numa segunda-feira, que é no outro dia seguinte, né? Então, meus irmãos, este testemunho vai ficar gravado. Creio que cada vez que vocês for assistir esse vídeo, vão orar por mim, amém? Porque eu tive um momento assim de acidente, né? Tenho esse lado paralisado ainda. Já perdi muitos documentos, né, meus irmãos, devido. É um acidente que eu caí mais de 2 metros de altura. Não morri por um milagre de Deus. Estou vivo através das orações dos irmãos. Muitos já pensaram que eu já morri, já desci a sepultura, né, meu irmão? E eu creio que enquanto estiver nessa terra, eu estou orando por vocês e vocês estão orando por mim, amém? Que Deus assim o abençoe. Minha vida é uma vida de uma pessoa simples. Sou uma pessoa descendente alemão, mas nascido numa família simples, humilde, né, meu irmão? Nunca tive ambição com nada, né? Nunca fui traidor da pátria do nosso Brasil, né? Sou descendente alemão porque meu pai, meu finado pai, o meu avô, né? O nome dele era Ernesto. Meu pai era filho de alemão legítimo, né? Meu pai não se encontra mais nessa terra, né? Ele já partiu. Deus assim o já levou. E eu tô aqui representando meu finado pai e minha finada mãe, que não se encontra mais nessa terra, né, meus irmãos? E muitos têm lutado para ver meu mal, a minha derrota, né? Só porque eu tenho um sobrenome
lindo, né? Um sobrenome bonito, né? Que é Schneider, e as pessoas, muitos tentam tirar proveito desse sobrenome, né? Pessoas, principalmente os bancos, né, meus irmãos? Bancos, né? Sofri muito com o Banco Bradesco e ali na cidade de Juquiá, né? Que Deus venha fazer justiça, né, meus irmãos? Não quero mal de nenhum deles, que Deus guarde e proteja os, os gerentes de bancos, né, meus irmãos? E o Banco Itaú também, tenho sofrido com o Banco Itaú, né, meus irmãos? A operadora Vivo tem sofrido demais, demais, né? E agora estou com pré-pago, né? E vamos orando por eles, né, meus irmãos? Orando, não sou dono de empresa, não sou empresário, sou uma pessoa humilde, simples, que sempre lutei, batalhei, né, meu irmão? Sempre fui pintor, assim, por comissão, trabalhava por comissão de pintor, né, no interior de São Paulo. Trabalhei na oficina do Ney, Lela, o pessoal ali conhece, né? Chegava no final de semana, a gente entregava um carro por semana, meu irmão Valdecir, né? Trabalhou comigo de pintor também, ajudante, né? Trabalhou agora, ele é pedreiro, né, meus irmãos? E meu irmão Valdecir, né? Eu sempre chamava ele de Valdecir Aguiar, mas o nome dele o meu irmão Valdecir nunca não gosta de coisa de internet, nunca teve possuir um celular, né, meus irmãos? Nunca teve um celular, nunca a mídia não conhece ele porque ele nunca foi de ficar assim em redes sociais, né? E muitos usam o nome dele, né? E firmas clandestinas, como considera ele como um clandestino, a gente como clandestino, porque a gente são pessoas humildes, né? E muitos têm tirado proveito desse sobrenome, principalmente gerente de bancos, pessoas bancárias, os bancários aqui do Brasil, né, meus irmãos? Homens amantes a si mesmo, corruptos do inferno, né? Que Deus venha fazer justiça, amém? Que Deus venha proteger a minha família, o meu irmão. Ele espera a aposentadoria, né? Uma pessoa batalhador, muitos ficam pechinchando o serviço dele como um pedreiro profissional, né? Que Deus guarde, proteja meu irmão, que é uma pessoa humilde, simples, uma pessoa que nunca desejou, não deseja mal a ninguém, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ser o que é, não viver. Tem gente que vive a vida fazendo a obra de Deus com o testemunho dos outros. Eu vivo o meu testemunho, né? O meu irmão vive o testemunho dele. Porque a gente, né, meus irmãos, é uma carta lida por todos aqui na Terra. Né? A própria Bíblia diz que a gente é onde mora, a gente mora numa sala de visita, todo mundo está vendo a gente, né? Uma formiguinha em cima do elefante, as pessoas vê de longe, né, meus irmãos? Né? E, e assim é a vida do crente, né? Um probleminha, uma coisinha pequena que parece ninguém está vendo, mas as pessoas estão sempre vendo, estão sempre de olho na gente, né? E a gente tem que sempre representar Jesus aqui na Terra. A Bíblia fala de Jó, né? Que ele dava testemunho, era homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, né? Sempre orando pelos seus filhos, pelos amigos, né? Que moravam ao redor. Eu aprendi assim, que a gente, para ser missionário lá fora, a gente tem que primeiro ganhar o nosso vizinho para Jesus, dar bom testemunho de um obreiro cidadão, de um verdadeiro cidadão dos céus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Me perdoe por algumas palavras que eu errei, né? Por citar nome de pessoas, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe o nome direito das pessoas, né? Que pessoas que marcaram a minha vida, a minha história. Quero mandar um abraço ali a pessoa que fez uma cirurgia no meu rosto, né? O Alceu, né? Um japonês ali. Eu tinha uma ruga aqui, né, meus irmãos? Eu gosto de ser transparente, né, meu irmão? Porque, ó, pode ver que eu tinha uma ruga bem aqui, ó.
E eu não sou de ficar usando filtro, né? Muitos assim, negócio de filtro no celular, né, meus irmãos? Porque não adianta a gente se esconder da presença de Deus, né? Que Deus ele nos contempla, né? Tudo que é oculto, Deus ele revela aos pequeninos dele, né, meus irmãos? E eu, eu gosto de ser transparente naquilo que falo, amém? Um abraço aí ao seu que fez cirurgia, não sei o nome direito daquele que mexe com a parte do rosto, né? Ao seu aí da cidade de Registro onde eu nasci, cidade natal, né? O Alceu japonês, gente muito boa, né? Ele fez até um desconto para mim, eu não me lembro se foi R$ 300, não me lembro direito, acho que foi os R$ 300, que ele fez um desconto da cirurgia. E não me lembro direito, né, mas tá tudo documentado no documentário, né? Um abraço aí pro pessoal aí de Registro, os irmãos evangélicos da Baixada Santista, aí do Vale do Ribeira, aí da cidade de Miracatu. Vai a paz do Senhor Jesus para o pastor José Fanes, aí da cidade de Miracatu, na Ministério Madureira, homem de Deus, né? E Deus tem sustentado ele ali. Pastor José Fanes tem muito me ajudado. Tem sido um pai para mim, meus irmãos. Ele me conhece desde pequenininho, ali na rua Santa Rita, ali. Onde morava minha mãe, na casa 91. Sempre gosto de orar o Salmo 91 por causa disso. Ali, Miracatu, na Vila Birajara, né, meus irmãos? E pastor José Fane, Deus abençoe a tua família aí, amém? Que Deus venha conceder muito sucesso para a tua família, em nome de Jesus, amém? Pastor Rubem, Naldo, Rubem, ali da cidade de Uquiá, da Madureira também, muito me apoiou com amor e carinho. Pastor Robson, família abençoada aqui da cidade de Angra dos Reis, que me ungiu, me consagrou, né, mesmo? A presbítero. Eu me lembro que foi dia 13 de janeiro, né? Eu não me lembro, acho que foi de 2020, fui consagrado, eu vou ver direitinho, né? Fui consagrado a presbítero, acho que eu creio que foi em 2020, sim. 2020, dia 13 de janeiro, eu vou conferir direitinho ali. Mas que Deus abençoe a todos. Se eu esqueci o nome de alguns, de muitas pessoas, são muitas pessoas que têm um carinho por mim, né? Pessoas aí da cidade de Jutiá, os irmãos aí da Deus de Amor aí, da cidade de Jutiá, né? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada irmão evangélico, né, meus irmãos? Assembleia de Deus, Madureira, Ministério Madureira, né? E outros ministérios abençoados por Deus que estão espalhados pelo nosso Brasil, amém? Que Deus o abençoe na paz do Senhor Jesus, amém? Fiquem com Deus. Quem despede o seu irmão em Cristo, presbítero Silas Schneider, amém? Fiquem com Deus, orem por mim que eu estarei orando por vocês, amém?